Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós vamos abordar um pouco sobre a Roma Antiga, tá certo? Falar sobre Roma é pensar no grande território que conseguiu dominar do Ocidente ao Oriente. Claro que a história de Roma, e principalmente de sua fundação, está dividida em dois termos, né? A questão histórica, que é aquilo que nós vamos abordar com profundidade, e a questão mitológica, que a gente vai entender como surgiu essa cidade através da mitologia. A gente também precisa entender que várias sociedades se constituíram enquanto poderosas através de suas grandes invasões, tá? Como os persas, os macedônicos, os fenícios, né? Que contribuiu muito para o processo de cultura e de desenvolvimento populacional das primeiras civilizações existentes. E Roma vai trazer uma grandiosidade no seu processo de expansão e dominação, tá? E a grandiosidade do contexto histórico que Roma nos reserva. Tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma noção desse grande desenvolvimento, certo? Então, eu vou utilizar aqui com vocês tanto o meu PowerPoint como as videoaulas do SAIS, né? Que seria o PowerPoint Sites. Tá? Aqui nesse mapa, a gente vai encontrar a localização. Isso é um jogo e, para mim, eu acho que ficou muito interessante a gente trabalhar dessa forma, né? Olha só, ele traz uma dica. A civilização romana se desenvolveu em uma península em forma de bota, que se lançava em direção ao mar Mediterrâneo, tá? Olha só, outra dica, vocês estão vendo o mar Mediterrâneo aqui, né? Onde temos aqui uma imagem que se assemelha-se a uma bota, tá? Seria basicamente essa aqui, tá? Tudo bem, nós conseguimos. É nessa região que a gente consegue entender o desenvolvimento da origem romana, tá certo? Próximo ao Mediterrâneo, a região do Lácio está aqui. Essa região hoje faz parte da Itália e este pertence à Europa, né? Roma ainda existe, como todo mundo sabe, tá certo? Sendo a capital a Itália, tá? E para a gente entender um pouco mais sobre Roma, temos aqui, né? O surgimento de Roma. Roma está situada no centro da Península Itálica, projetando-se sobre o mar Mediterrâneo. Ao norte da península tem os Alpes, né? Que a protege de invasões, separando da costa leste e da oeste, tá? Ela possui costa pouco recortada e vales férteis, como a do Lácio, né? Onde está localizada as margens do rio Tibre, tá certo? E nós conseguimos caracterizar basicamente esse grandioso desenvolvimento. Então tá aqui, né? Nós vamos encontrar Roma nessa área central, tá? Aí depois nós iremos encontrar aí, né? Próximo a Bélgica, Suíça, França, Áustria, Polônia, Grécia, né? E desse lado aqui mais embaixo nós vamos encontrar o Egito, tá certo? E aqui esse jogo é muito interessante para a gente falar sobre o processo de povoamento, tá certo? Olha só, ele traz uma pergunta, vamos ver se vocês estão afiados junto comigo, tá certo? Quais os povos que, na região central da Península Itálica, fundaram Roma? Eu acho que vocês lembram disso porque vocês estudaram lá no sexto ano. Será que vocês conseguem lembrar? Acho que sim, penso que não. Vamos lá. Quem seria eles, né? Seriam os latinos e sabinos? Ou gauleses e etruscos? Quais foram os primeiros a povoar essa região de Roma, né? E pelos nossos conhecimentos, sabemos que seria quem? Latinos e sabinos. Segunda pergunta. Ao norte do rio Tibre, né? Numa extensa área, ficava a Etrúria, que habitavam essas terras. Eram os ilotas ou os etruscos? E aí, pessoal, Etrúria, etrusco, né? Seria basicamente esses povos aqui, os etruscos. Terceira pergunta. O extremo sul da península era pontilhado por colônias gregas. Que região era formado esse povo? Os colônia grega, tá? Lembre-se lá, a Grécia era dividida em 3 fatores. Lembrou da nossa aula passada? Pois bem, então nós estamos nos referindo à Magna Grécia, tá certo? Quarta pergunta. Que povos estavam no extremo norte da península, dominado pelo vale do rio Pó? Seria que eram os gauleses e celtas? Seria que eram os gregos e os latinos? Vale do rio Pó? Será, gente? Será que seriam os gauleses e os celtas? Certíssimo. Acertamos na mosca, tá? Para dar continuidade a essa formação do desenvolvimento e fusão dos povos romanos, a gente encontra isso aqui, ó.
esse belíssimo mapa, que ele vai dar algumas instruções fundamentais para vocês poderem compreender. Os romanos descendiam de uma fusão de vários povos. Inicialmente, a Itália era habitada por vários chamados de lígeres ou íberos, né? Provenientes dos Alpes da Península Itálica. Lembra lá que eu mostrei para vocês no mapa onde estavam localizados os Alpes, regiões montanhosas que protegiam Roma de determinadas invasões? Ótimo, né? Mas por volta de 2000 a.C., todas essas diferentes civilizações se estabeleceram na Península Itálica. Nós vamos encontrar os gauleses, italiotas, etruscos, gregos e semitas. Olha só onde estavam habitados os gauleses, meu amigo, tá vendo? Rio Pó, lembra lá da quarta e última pergunta? Ótimo. Onde está localizados os iliotas, próximo do Rio Tibre, tá certo? E etruscos, próximo e às margens do Rio Tibre. E os gregos nós vamos encontrar aqui, ó, basicamente nesta região. Tá vendo a imagem ampliada que parece uma bota? É isso aqui que ele está falando, tá? Essa imagem que parece uma bota. E os samitas nós vamos encontrar basicamente nessa região aqui, certo? Que é a África, entre outros meios. E a gente tem, né, sobre as tribos latinas, né, sabinos e latinos, que faziam parte dos iliotas, eram originários da Europa Oriental, por volta do ano 100 a.C., tá certo? E que estavam ali na região do Lácio. Já os etruscos, né, vindo proveniente da Ásia Menor, os etruscos fixaram-se no norte da Península Itálica por volta do século X a.C. Estava organizado em cidades, né, e não possuía uma unidade política, tá? Sua economia marítima, o desenvolvimento político total dessa sociedade. E aqui nós temos a divisão dessa sociedade romana, né? Nós precisamos entender o período monárquico, republicano e império, tá? E nós vamos dividir todo esse conteúdo. Léo, nós vamos estudar até que período? Até a República, tá certo? Lembrando a vocês que a monarquia inicia em 753 antes de Cristo, né? E vamos até 509 antes de Cristo. Monarquia, tá? Olha só, a monarquia romana durou pouco tempo, né? E neste período houve governo de 7 reis lendários, 12 latinos, 2 sabinos e 3 etruscos, os quais últimos reis tiveram seus governos atribuídos pela reação dos patrícios, grupo fundamental nessa sociedade romana. Quem leu? Patrícios, clientes, plebeus e escravos, tá? Já na República, o que nós devemos entender, né? A República foi um período de ricos proprietários, deixando as camadas pobres cada vez mais pobres e aumentando o número de escravizados. Tá? E só para a gente não passar em branco, a gente precisa entender sobre o Império também, que eu irei aprofundar mais ainda o conteúdo. Com o Império, os conflitos políticos sociais internos cessaram. Em 395 d.C., o Império foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aqui a gente vai nos aprofundar mais e mais nesse conteúdo, tá? Aí, saindo um pouco desse PowerPoint SAIS, a gente também precisa entender basicamente a formação dessa sociedade, né? Como eu já falei para vocês, a região a qual eles estavam povoando, tá? Nós vamos encontrar a divisão dessa monarquia, como eu já falei, tá? E a gente agora sai da parte histórica e vai para a parte mitológica, que essa parte mitológica é a visão dos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, tá certo? Que eles foram incumbidos de criar, povoar, formar uma nova cidade, uma missão, tá? E que essa cidade estava na região do Lácio, que seria a cidade da Roma antiga. Tá? Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos, um dos quais Rômulo foi o fundador da cidade de Roma e seu primeiro rei. Mas como aconteceu isso, Léo? Para Rômulo se tornar primeiro rei, ele teve que matar o seu irmão Remo. Essa parte mitológica tem uma agregação muito grande aos deuses, né? Anúlio, tá certo? Que seria o deus primordial e que ele deveria destronar o seu pai. Tá? Aqui nós partimos para a questão mais com o grande desenvolvimento da sociedade romana, a monarquia, com mais detalhe. Foram governadas por 7 reis romanos, né, lendários, como a gente já falou nos slides lá da aula SAIS, né, só que a gente vai dividir esse momento em política, economia e sociedade.
na política. O rei tinha um poder executivo, judiciário e religioso. Só que esse rei aqui, meus queridos, ele não poderia governar sozinho. Ele teria que ter o auxílio do Senado, tá? E o auxílio da Assembleia. E quando a gente vai falar sobre a República, nós vamos substituir esse rei por um magistrado, tá certo? Na economia, essa economia ela superava a pecuária. Já na origem de Roma, a gente vai encontrar uma produção escravista. Mas, Léo, será que deixa de existir essa produção escravista na monarquia? Não, continua. Só que isso vai se intensificar para a agricultura, como nós temos essa imagem aqui. Tá? A gravura nos mostra dois romanos fazendo uma colheita na Roma antiga. A agricultura era uma atividade econômica fundamental desta época e que foi fundamental mesmo. Tá? Aqui nós vamos encontrar a figura desse rei. E que na realidade essa monarquia ela vai acabar, a base ali do século 6 ou 5 a.C., né? E vai dar sucessão a um período que nós chamamos de república, e que esse período foi fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade romana, tá certo? Quando eu falei para vocês sobre a divisão da estrutura social, falamos sobre a política, economia e agora falamos sobre a sociedade. A sociedade romana ela está dividida nessas camadas, tá? Nós vamos encontrar os patrícios, os plebeus. Em algumas estruturas, os clientes vêm antes dos plebeus, tá certo? E escravos. Patrícios. Os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terras. Quem? Os etruscos, sabinos, latinos, né? Plebeus, homens livres. Só que quando fala-se em plebeus, meus queridos, vocês precisam entender que existem dois grupos, os ricos e os pobres, tá certo? E nesse caso aqui a gente vai ter um olhar aguçado para os plebeus ricos. Homens livres e não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terra, tá? Clientes, dependentes exclusivamente dos patrícios, tá certo? Os escravos, eles poderiam ser escravos por dívidas, capturados de guerra, tá? Seriam basicamente esses grupos nesta sociedade, tá certo? Trazendo o seu grande desenvolvimento. Quando a gente sai do regime monárquico e vem para a república, nós precisamos entender que na república, né, existia basicamente uma substituição. Nós vamos tirar o rei e colocar a magistratura. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? Ótimo. Em 509, que é o início da República, né, com a expulsão do rei Tarquino II, foi escolhido um novo regime político, a República. As características principais desse regime eram a escolha de governante por meio de eleições e cargos não ser vitalício. Nós vamos encontrar aí o magistrado, né, que eles cuidavam basicamente das questões administrativas, né, do domínio do exército, da segurança e da realização dos censos. E sobre os magistrados, nós vamos encontrar as figuras dos cônsulos, que vai ser dividido em dois cônsulos, sendo totalmente eles dominados e guiados pelos patrícios. Um censo, um ditador, um pretor, um edes e um questor. Léo, qual seria a função deles aqui? Vou explicar para vocês já, tá? Nós temos aqui o Senado. Esse Senado, ele dirigia a política interna e externa. Ele propunha as leis, as assembleias e controlava essas assembleias. Que assembleias seriam essas? Tribal, comícios, cinturiatos e curial, tá certo? Que nós vamos entender sobre elas agora. Primeiro, a gente entender essa imagem fascinante aqui desse Senado, tá? Desse desenvolvimento romano aqui. Como é magnífica essa imagem, certo? O Senado controlado pelos patrícios foi o principal órgão de poder nessa sociedade romana, tá? E agora a gente consegue ter essa visão de quem eram os magistrados, né? Quando eu falei para vocês sobre cônsulos, sobre pretores, ditadores, censores, edes e questores. Cônsules seriam dois, como eu falei para vocês, eles propunham a leis, a maioria deles eram patrícios, a maioria não, todos eram patrícios, até a Revolução Plebeia, num quase finalzinho da República, tá certo? Pretores responsável pela justiça, ditadores escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, só que esses ditadores, vocês precisam entender que eles só eram aclamados, tá? A partir do momento que estavam em crise. A sociedade romana entrava em crise.
Censores faziam o censo da população, né, conforme a renda, e ali iria criar um manual para saber o desenvolvimento da sociedade romana, tá certo? E Edes, que conservava, né, politicamente o abastecimento das cidades, e questores seriam os cobradores de impostos. Já a Assembleia, nós vamos encontrar as três, né, centurial, Assembleia Curial e Tribal, tá? Que na realidade ela organizava basicamente o desenvolvimento e as discussões desta sociedade. Aqui é uma representação do Senado romano, tá certo? E que seria basicamente essa visão desta sociedade. E a gente vai olhar novamente para os slides do grupo SARS, tá certo? Que aqui eu apresentei para vocês a pirâmide social lá, né, sobre esses grupos. E nessa pirâmide social a gente vai preencher. Quem está no topo, Léo? O rei, né? O rei está aqui no topo dessa sociedade. Depois vem quem? Os patrícios. E aí, lembra que eu falei para vocês que existem algumas estruturas que têm os plebeus, os clientes? Pois bem, os plebeus, gente, eles não se encaixam aqui nesse momento, tá vendo? Não se encaixa aqui. Quem vai se encaixar nesse desenvolvimento são os clientes. Por quê? Na ordem social, eles estão submissos exclusivamente aos patrícios. Eles dependem dos patrícios, tá? Depois a gente vai encontrar na outra camada os plebeus e depois a gente vai encontrar os escravos. E aqui teria basicamente, né? Rei governava de forma durante o período lendário. Patrícios, classe dominantes, aristocratas, proprietários de terras, clientes, pessoas dependentes dos patrícios, plebeus, a massa da população e escravos em números reduzidos no período monárquico, sendo eles por dívidas ou outros meios, tá certo? E aqui temos as instituições, né? E temos um joguinho só para a gente poder fixar este conteúdo, tá? Ó, liga os nomes das instituições, vamos lá. Formado pelos patrícios, julgava e votava as decisões mais importantes. Seria o reis, o senado ou a assembleia? E aí, meus queridos, vocês acham que é o senado? Seria o senado? Seria aqui a assembleia? Acertamos, seria a assembleia, tá certo? Cargo eletivo que acumulava funções executivas e jurídicas. Seria o Senado? Não. Vamos lá? Seria os reis, meus queridos. E por último, órgão fiscalizador, formado por anciões com cargos vitalícios, reduto dos patrícios. Seria o Senado. Acertamos na mosca. Todo mundo está conseguindo entender, né? Espero que sim, penso que não. E aqui nós temos as instituições, as principais instituições da República: o Senado, magistrados e Assembleia. Como eu já falei para vocês, aqui temos os órgãos: ditadores, edes, questores, censores, pretores e dos cônsulos, tá? Não vou explicar porque já expliquei para vocês sobre eles. Eles aqui pedem basicamente esse joguinho, que também eu acho interessante. O primeiro dele é a monarquia. Ao longo de sua história romana, dividiu-se em 3 períodos. E o primeiro dele foi monarquia, república e império. Então, a monarquia. Os conquistaram a região dos Lácios, passaram a governar por muito tempo a cidade de Roma. Com essa dominação, os patrícios formaram e perderam o poder político. Seria quem, gente? Sabinos, latinos ou etruscos? E aí, etruscos, tá certo? Vamos lá, só colocar uma primeira letra aqui para vocês entenderem, tá certo? Que seria, desculpa, eu teria que passar logo aqui, que aqui é monarquia, tá? Monarquia, eu não vou preencher tanto, porque senão não vai dar certo, tá? Mas o outro seria etruscos, é só vocês pesquisar mais um pouco. Aqui nós temos a sucessão da expansão, que o nosso conteúdo acaba por aqui. Tchau, preste atenção nessa aula, daqui a pouco iremos entrar ao vivo.